Bom dia a todos. Uma alegria estar novamente aqui no Evangelho de Jesus, da Casa do Caminho de Simão Pedro, dando continuidade ao item 24, hoje os itens 11 e 12. Mas antes vamos começar lendo a mensagem pelo Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira, do livro Episódios Diários. A mensagem diz assim: durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los. Resolve assim cada situação com calma e segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Fato consumado, mente liberada, em programação de novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E, não obstante, se a enfermidade encontrar guarida no teu organismo, recorre à oração e resgata a tua dívida com alegria em pleno processo de libertação total. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso mestre, nosso médico, que está aqui entre nós através dos seus ensinamentos. Que esses ensinamentos possam nos fortalecer a cada dia na nossa caminhada, na nossa estrada da vida. Que Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre. Então, hoje, nosso trabalho de hoje, da nossa reflexão de hoje, do capítulo 24, item 11 e 12, não são os que gozam saúde que precisam de médico. E aí vemos aqui Jesus, já no seu dia a dia, quando esteve aqui, sempre acolhendo as pessoas, A imagem representa muito as atividades que Jesus, as atitudes que Jesus, mostrou para todos, sempre auxiliando, sempre recorrendo a todos que estavam aqui, que se juntavam até ele. Então, Jesus já nos mostra que veio, e esse capítulo, esse item, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, é muito interessante da gente analisar, da gente refletir, porque Jesus falou isso, Então, nós vamos ler este item, o item 11, para que a gente possa entender melhor. Então, o capítulo 24, item 11 e 12, intitulado Não são os que gozam saúde que precisam do médico, diz assim, Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João e de Lucas. Parecido, eles contam que Jesus, passando pela coletoria, avista Levi e convida-o para o seguir. E Levi aceita o convite de Jesus e convida-o para ir até a sua casa para almoçar. E quando ele está lá reunido em sua casa, vai chegando os publicanos, vai chegando outras pessoas consideradas de má vida, todos reunidos em volta de Jesus, o que era muito comum. Jesus tinha um magnetismo, tinha uma luz que chamava todos à sua volta. E os fariseus eram pessoas que se consideravam superiores. Eles datam de 2 séculos antes de Jesus, eles eram muito estudiosos da Torá, eles tinham um profundo conhecimento da Torá, e isso fazia com que eles se julgassem melhores do que todos os outros, superiores. E eles eram também muito rigorosos com a lei, com o cumprimento da lei. Por exemplo, eles não comiam determinadas carnes, eles lavavam as mãos antes de tocar os alimentos, E não que eles soubessem da higiene, como nós sabemos hoje, do cuidado que nós temos que ter com os alimentos, de pegar com a mão suja, não. Ali eles estavam seguindo estritamente a lei, e eles eram muito rigorosos, tanto que eles não se misturavam com as outras pessoas. Eles eram uma subdivisão dos judeus,
do judaísmo, né? Então eles não se misturavam com as outras, né? As outras divisões que tinham, as outras castas, né? Então eles se julgavam superiores, né? Só interagiam entre eles, né? E todos os outros eram condenados por ele porque não seguiam rigorosamente a lei, né? E nem eram estudiosos da Torá. E a situação é interessante porque Jesus ele não estava preocupado, né? Com quem conhecia a Torá, com quem seguia, ele estava ali como um ser iluminado que veio trazer os ensinamentos de amor. Né? Isso todos nós sabemos. Né? E é interessante também porque os publicanos eram pessoas muito malquistas na sociedade, por todos, inclusive, todos, né? Não só pelos fariseus, por todas as pessoas que faziam parte daquela comunidade. Por quê? Porque eles eram os coletores de impostos. Eram eles que faziam a cobrança dos impostos, que era destinada a Roma. Naquela época, né, os judeus estavam sob o domínio de Roma. Toda a sociedade judia estava sob o domínio de Roma. Roma tinha expandido os seus domínios e tem chegado até ao povo judeu. Então, né, eles tinham, né, obrigação, né, de entregar determinada quantia, né, todos, né, tinham que fazer essa entrega de determinada quantia, e essa quantia era cobrada pelos aqueles que viviam ali, que eram judeus. Né? Os próprios judeus eram determinados, né, pelo tetrarca, e eles faziam as cobranças. Então, isso era muito mal visto por eles. Eles eram considerados traidores, porque eles estavam cobrando do seu próprio povo. E tinha um agravante, né, porque diz que na época, né, eles eram muito ricos, né, os publicanos, eles tinham mais recursos do que as outras pessoas, porque eles cobravam a mais do que era determinado por Roma. Né? Uma prática que não era justa, não era legal. Né? Então, por exemplo, era 10% que eles tinham que cobrar de impostos, eles cobravam 15%. Né? Então, 10% eles passavam por tetrarca, Herodes, que repassava para Roma, e 5% eles ficavam. Então, isso era muito mal visto para a sociedade. Imagina, né? Se hoje em dia imagina naquela época, né? Não mudou, a coisa não mudou muito, nada. Né? Então, isso, né, mostra, né, que Jesus, né, estava ali envolvido com todos, né, com todo mundo que participava daquela sociedade. Ele não escolhia para quem ele ia levar a sua mensagem. Né? E os fariseus, por se julgarem superiores, né, achavam com certeza que o mestre, né, deveria estar com pessoas de nível mais elevado. Eles nem acreditavam que Jesus era o mestre que eles tanto aguardavam. Né? Então, é interessante porque Jesus veio justamente quebrar essa situação, nesse paradigma de ter vindo para seres superiores, porque ele era o mestre Jesus. Muito pelo contrário. Quem eram os discípulos de Jesus? Quem estava sempre ao seu redor? Né? Foram os pescadores que ele foi convidando para seguir. Né? Foi um publicano, um cobrador de impostos, né? Que ele convidou para seguir, mostrando que ele estava ali, né, para o povo. Né? Outro exemplo que nós podemos citar, que foi para quem ele veio, né, foi para Maria de Magdala. Né? Então, todas essas pessoas que eram consideradas, entre aspas, pelos fariseus como pessoas de má vida, né, era para esse mesmo que Jesus estava vindo, porque eles estavam talvez com o coração mais puros e entendessem melhor a mensagem e que os fariseus não entenderam, apesar de tanto conhecimento da Torá. E quando Jesus diz assim, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, ele não está excluindo os fariseus, muito pelo contrário, os fariseus também precisavam muito, né, de Jesus, porque eles eram muito orgulhosos. Né? A gente vê, né, nos momentos que os fariseus questionam, que eles aparecem nos evangelhos, sempre estão criticando, né, estão questionando, né, estão testando, né, porque eles eram muito orgulhosos. Né? Então, Jesus veio para eles também. Né? Então, Jesus ele foi sábio e democrático justamente nas suas ações, porque ele convida pessoas, né, que estão ali, vai arrebanhando pessoas que é totalmente distintos entre esses que se julgavam superiores. Né?
Então, mostra, né, para quem que Jesus veio, quem estava aberto, né, com o coração já pronto para entender a mensagem de Jesus. E por que nós também temos que entender nessa mensagem, né, que Jesus, né, ele veio trazer, né, veio questionar, veio refletir sobre, né, saúde. Né? A gente lembra nas passagens de Jesus que, então, quando a gente reflete para quem Jesus veio, quem estava pronto para receber, a gente lê o item 12, que diz assim: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então, você vê aí como Jesus, né, nessa mensagem que os evangelistas estão trazendo aqui para nós, ele veio justamente para essas pessoas que já estavam realmente com seus corações, né, abertos, eles eram dóceis. Né? E a gente vê aqui, nesse momento, né, que tem muita passagem do evangelho que mostra as curas físicas, né, do aleijado, do cego, né, porque eles já tinham condições de serem curados, né? Não porque Jesus, por seu magnetismo, porque eles tinham fé, eles acreditavam no Mestre, acreditavam naqueles ensinamentos, tanto que Jesus, quando ele cura, né, as curas físicas, né, ele diz assim, ele não diz assim, eu te curei, né, ele diz, não, a tua fé te curou, porque eram pessoas que já estavam, né, justamente, como ele diz aqui, dóceis e de boa fé. Então, essas pessoas que ainda não possuíam, né, dentro do seu coração essa sensibilidade, eles não conseguiam entender Jesus. Né? Tanto que aconteceu o que aconteceu. Né? Porque a gente precisa, né, compreender, né, a mensagem do Cristo, e a gente só compreende a mensagem do Cristo quando a gente está com o nosso coração sem as sombras, né? Quando a gente já consegue perceber, né, que Jesus estava aqui com as suas mensagens, né, para trazer a nossa cura física e da alma. Né? E por que Jesus escolhia justamente essas pessoas ditas de uma vida, né, pessoas simples? Porque ele via além do corpo físico. Né? Jesus via além do homem que estava ali na frente dele. Né? Com a sua visão, né, majestosa, né, com o seu entendimento majestoso, ele via que ali aqueles que ele convidava, que se cercavam, que ele era envolvido, eram pessoas, eram homens já que tinham, né, os seus corações já abrandados, né, já estavam ali sabendo que precisavam fazer uma transformação, né, da sua moral, né? As pessoas estavam dispostas já a se modificar, né, para poder, né, ter uma caminhada mais harmoniosa, mais equilibrada. Né? E por isso que Jesus nos fala em saúde, né, os não sãos. Né? E é interessante a gente ver que saúde, né, para todos nós, né, a gente tem, né, ainda um pensamento que saúde, né, é a saúde somente do corpo físico. Né? Que quando nós não temos nenhuma doença, né, quando nós estamos bem, sem nenhum mal-estar, nenhuma gripe, nós estamos com saúde. Né? E eu vou trazer uma imagem aqui para vocês, né, desta pessoa, deste ator, né, o Robin Williams, que todo mundo conhece com certeza, e a gente vê aqui uma pessoa, um ser, né, bonito, né, ele era um artista famoso, né, muito famoso, filmes maravilhosos, né, bastante recurso financeiro, né, e ele suicidou. Né? E ele dizia nos seus dias que já não sou eu. Né? Ele tinha uma doença,
né, de uma doença degenerativa, né, segundo se fala, né, e ele não aguentou e acabou suicidando, né. Então, a gente às vezes confunde saúde, né, quando você vê uma pessoa bem vestida, né, uma pessoa sorrindo, né, toda perfumada, né, e a gente pensa, nossa, essa pessoa está muito bem, né, mas a gente às vezes não sabe o que vai dentro da alma desta pessoa, né. É por isso que Jesus, né, quando ele diz não são os sãos que precisam de médico, né, quem precisa de médico são os doentes, porque, e como ele enxergava o ser humano além daquele corpo físico, ele sabia como ia a nossa alma, né? Como é que nós estávamos, né, por dentro, né? Tanto que ele, quando conversa com Maria de Magdala, né, consegue ver todo aquele ser, né, conturbado, né, cheio de problemas, né, e a conversa que ele teve com ela faz com que ela se modifique, né? Então, a gente percebe, né, que a nossa saúde, né, ela vai além do nosso físico. Existe a saúde, a doença existe, né, claro, nós adoecemos fisicamente e tem os remédios necessários, mas nós também precisamos olhar, né, a nossa saúde interior. E aí eu trouxe aqui, né, o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que ela diz assim, né? Deixa eu pegar bem aqui, que está aqui. Ela define isso em 1947, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Isto é, não somente a ausência de afecções e enfermidades. A OMS declara que saúde, né, é você estar bem físico, mental e social, né, e não apenas sem ausência de doença. Então, certo, quando a gente pega esse conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a gente começa a compreender, né, esse ator maravilhoso, né, que ele estava bem físico, né, social, mas ele não estava mental, né, ele não estava bem interiormente, né. Ele tinha aparentemente ele estava perfeitamente, né. E quando a gente pega, assim, leva mais profundidade essa definição de saúde, né, a gente percebe então que o povo, a humanidade, né, ela não está bem, né? Ela não está com a sua saúde perfeita. A gente pega os países do terceiro mundo, né, a gente vê que tá, a parte social, né, é muito carente. Aqui no nosso país a gente percebe isso. Então, dentro dessa definição, né, todos nós estamos doentes, né? E eu vou trazer para vocês aqui a pergunta 95 do livro Consolador. Isso em 1939, né? O livro Consolador foi vários conversavam, né, lá no Chico, né? Em outubro de 39, o Grupo Espírita Luiz Gonzaga, né, de Pedro Leopoldo, se reuniu e fizeram várias perguntas, né, e levaram para Emmanuel responder, isso em 1939, né, que eles se reuniram, né, o livro deve ter sido lançado em 41, por conta do tempo entre, né, você compilar tudo, antigamente, né, era tudo datilografado, né, então era bem difícil você elaborar um livro, né, então, mas isso foi em 39, quando eles fizeram várias questões e Emmanuel respondeu. E uma das questões, ele dizia assim, a questão 95, diz assim: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Emmanuel responde: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano mais espiritual, todavia,
A saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, Emmanuel define saúde, a gente está sintetizando, como sendo a perfeita harmonia da alma. E a gente traz para os nossos dias de hoje, né, os dias atuais, né, e a gente se pergunta, né, quem de nós está em perfeita harmonia? Quem de nós, né, não passa por problemas, né, sociais, né, físicos, mentais? Né? Quem de nós, né, está equilibrado, né, harmonioso? Pouquíssimos de nós. Eu acho que o planeta Terra ainda não dá para nós termos essa perfeita harmonia da alma. Né? Ainda somos muito afetados, né, por tudo que do externo e principalmente de dentro de nós. Né? Quando nós nos aborrecemos, né, por uma fechada no trânsito, né? Quando nós, né, nos aborrecemos, né, por um imprevisto, né, um atraso, né, que desarmoniza, né, no desequilíbrio, que às vezes nós agimos, né, impulsivamente, né, de uma maneira tão atrapalhada, que ocasiona tantos males, tantos danos, né, para nós e às vezes para os outros. Né. Então, partindo desses dois conceitos, né, dessas duas definições de saúde, uma em 39 já, pela doutrina dos Espíritos, nos trazendo, né, definição de saúde, e a outra em 47, né, olha a diferença, né, que a Organização Mundial trouxe, né, que é o bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doenças, né, a gente conclui que todos nós estamos doentes. Né? Todos nós estamos precisando do médico das almas, que é Jesus. Né? E tem uma coisa interessante que eu assisti numa palestra, né? A palestrante trouxe do Espírito Santo, né? Que na Bíblia, né, ela diz assim: por que estás abatido, em Salmos, tá? 42, versículo 5. Ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Quer dizer, naquela época de Davi, né, ele faz um clamor a Deus porque a sua alma estava abatida. Você vê que as nossas desarmonias, né, da alma, né, elas são antigas, né, que a cada momento que a gente passa aqui, né, pelo planeta, a gente vai buscando, né, essa melhora interior. Né? Então, quando você vê que em Salmos, né, vem esse clamor a Deus, né, que a alma dele estava abatida, ele não está falando aqui nem tristeza. Né? Então, é como se ele estivesse naquele momento deprimido. Né? E isso acontece sempre com todos nós. Sempre tem um momento em que nós não estamos bem, em que a gente está desanimado, em que a gente está triste, tem alguma coisa que não está, né, bem trabalhada dentro de nós, é um problema que está nos ocasionando, né, uma insônia, né, uma ansiedade, né, nos levando muitas das vezes à depressão. E atualmente, né, por conta de tudo que já passamos recentemente, né, mas esta guerra, né, causa, né, um transtorno, um desequilíbrio no planeta de uma forma muito grande, que nos afeta. Né? Nos afeta totalmente. E é por isso que nós temos que buscar, né, o nosso médico das almas, né, que é Jesus. Né? Quando o Chico diz que nós estamos com saudade de Jesus, quando ele disse uma vez, né, numa das suas conversas, que estávamos com saudade de Jesus, nós continuamos saudosos de Jesus. Jesus está fazendo muita falta em nossas vidas, em nossos corações. Os ensinamentos de Jesus, né, eles fazem, né, com que a gente reflita, né, o que nos esclareça e que nos fortaleça na nossa caminhada. Né? E a gente está esquecendo de Jesus. Né? E estamos precisando cada vez mais de Jesus, porque nós temos tanto conhecimento, né? Temos conhecimento, né, de toda a ordem. Né? A internet, as mídias estão trazendo informações,
né, de o que é que devemos fazer, né, como nos comportar, porque a nossa asa, né, do conhecimento, ela está bem grandinha, mas a nossa asa, né, do moral, ela ainda está bem curtinha, está precisando evoluir. E nós só vamos conseguir evoluir esta asa, né, para que a gente possa alçar voos mais altos, quando nós entendermos Jesus e fizermos a nossa transformação moral, a nossa transformação interior. Enquanto nós não fizermos isso, né, nós estaremos, né, em desarmonia. Então, nós não teremos saúde. Né? Pois já que saúde, como diz Emmanuel, é a perfeita harmonia da alma, nós estamos ainda desajustados, então nós ainda estamos doentes. E quem está doente precisa de médico. Né? Quando nós temos que acontece alguma coisa com o nosso corpo físico, né? Nós procuramos o médico, ele passa as medicações e isso precisa ser feito. Né? Por isso que a medicina evoluiu tanto, não é para que a gente fique sofrendo, tendo dor. Né? Nós precisamos fazer os exames, né, para nos curar das nossas doenças, mas nós precisamos também procurar remédios para as nossas doenças da alma. Né? E nesse capítulo, né, eu não trouxe aqui, por ser mais extenso, né, ele fala sobre o dom da mediunidade. Quem já leu esse item, né, ele nos faz refletir. Kardec traz faz uma consideração, né, sobre a mediunidade. Porque eu achei interessante isso, quando ele disse, mas o que tem a ver? Né? Eu não entendia. Né? Aí eu entendi. Depois que eu fui me esclarecendo mais, assim, porque nós somos espíritos. Estamos aqui, né, numa transição, né, num momento de experiência, de aprendizado no corpo físico, mas nós somos espíritos. E o que nós levamos para o mundo espiritual, que é a verdadeira pátria, é o que nós estamos cultivando aqui. Então, se eu estou doente da minha alma, né, aí eu vou estar doente no plano espiritual também, eu vou levar essa doença. Né? E a gente precisa compreender também, né, que na Gênese, né, ele nos fala, né, que o pensamento, né, age sobre esses fluidos, né, e esses fluidos, né, se transmitem, né, para o nosso perispírito e se transformam, se transmite ao corpo físico, me desculpe, e podemos adoecer ou não, ou ter saúde dependendo dos nossos pensamentos que estamos cultivando, trabalhando. Nós já sabemos, dentro da doutrina espírita, que as doenças elas vêm de dentro para fora. Né? Que acontece muitas vezes das doenças físicas, elas são consequência da nossa desarmonia interior. E como somos espíritos, né, então essa desarmonia interior, quando nós desencarnarmos por algum motivo, elas vão nos acompanhar. E é por isso que a mediunidade é importante. É por isso, né, que a casa espírita, né, ela é muito importante, né, nesse processo da cura das nossas doenças. Eu estou especificando aqui a casa espírita, porque nós estamos dentro da casa espírita, né, mas pode ser qualquer seu templo, né, de quem tiver outras religiões, né, porque nós precisamos cultivar, né, a nossa espiritualidade de uma maneira mais equilibrada. Né? E a casa espírita, para nós espíritas, né, ela é muito importante, né, para nós espíritos, em transição, em experiência no corpo físico. Porque a casa espírita nos proporciona estudo, né, trabalho e intercâmbio mediúnico. 3 ferramentas muito importantes para que nos ajude, né, como medicamentos, né, já que somos doentes da alma, para esse processo de cura. Né? Porque à medida que nós vamos estudando, né, compreendendo mais, né, através dos livros trazidos por Kardec, da doutrina espírita, nós vamos ampliando o nosso conhecimento. Né?
vamos entendendo que como espíritos que somos imortais, nós que estamos aqui nesse processo do ir e vir, estamos aqui momentaneamente, temos uma fase de aprendizado planejado direitinho, né, dentro das nossas encrencas, né, a gente pode atrapalhar esse planejamento, mas nós temos um tempo aqui de aprendizado que podemos aproveitar bem ou não. E que nós iremos voltar para o plano espiritual, vamos passar um tempo lá, voltaremos, e esse ir e vir é que nos proporciona conhecimento, aprendizado, né, transformações. E a casa espírita nos faz, através do estudo, né, nos esclarece, nos faz entender todo esse processo, né, tudo que acompanha, né, essa transição de lá e cá. Então, a importância do estudo na casa espírita. Temos também o trabalho, porque através do trabalho, né, assistencial, né, da sopa, né, do bazar, né, o trabalho de você estar ali nos grupos de estudo, da evangelização, né, que é um trabalho, né, grandioso, eu considero, né, nos faz, né, entender melhor o outro. Porque quando nós estamos na casa espírita, quem chega na casa espírita, né, não é só ele que está doente, nós estamos ali também doentes. É por isso que a gente está na casa espírita, não é por nada especial, não, muito pelo contrário. Né? E esse trabalho, né, do atendimento fraterno, da recepção, né, faz com que a gente se ajude mutuamente. Né? Os que chegam, às vezes, que não são espíritas, e nós que já temos o conhecimento, essa troca nos faz compreender melhor a dor do outro, que nos faz compreender também a nossa dor. Né? E o intercâmbio mediúnico é uma ferramenta, né, importantíssima, né, porque como somos espíritos, né, e que vamos voltar para a parte espiritual, levando as nossas mazelas, as nossas encrencas, nós precisamos do auxílio do mediúnico para o esclarecimento, para o consolo. Né? Então, por isso que a mediunidade, quando ele fala, né, nesse item, né, nesse capítulo, da importância da mediunidade, do trabalho do mediúnico, porque somos espíritos que estaremos lá no outro plano precisando de auxílio. E a casa espírita, porque possui essa ferramenta de trabalho, vai nos auxiliar quando estivermos lá, né? Lá do outro lado, perturbado, né? Não compreendendo, porque às vezes nós estudamos tanto e não compreendemos o que acontece com a gente, espíritos. Né? Às vezes nós, né, temos o conhecimento todo aqui, mas não fomos tocados aqui, dentro da casa espírita. Então, às vezes, nós desencarnamos e ficamos atrapalhados lá no outro plano, apesar de todo o estudo. Tem N casos citados, relatados, né? Porque nós só tivemos o conhecimento, faltou o entendimento do coração. Então, a casa espírita, dentro desse processo de cura das doenças, né, da alma, né, ela tem um fator muito importante, pelas essas três ferramentas de estudo, trabalho, intercâmbio e mediúnico. E a casa espírita, assim, não é que a gente vá se curar, às vezes, da nossa doença física. Né? Às vezes tem doenças físicas que elas vão nos acompanhar até a nossa desencarnação. Mas é sim, vai ter um outro entendimento de por que nós estamos doentes. A lei de causa e efeito, as nossas encrencas do passado, que às vezes se manifestam. Então, quando a gente estuda, quando a gente trabalha, quando a gente compreende esse intercâmbio mediúnico, a gente vai compreender também as nossas mazelas, os nossos entendimentos. Por isso, né, que Jesus, né, com né, a sua amorosidade, né, com tudo que ele nos trouxe, né, esse conhecimento do mundo espiritual, né, da vida verdadeira, é que nos faz, é que vai nos ajudar a curar das nossas doenças. E a partir daí, né, todo esse entendimento, nós poderemos ter uma perfeita harmonia da alma. Né? Poderemos ter um equilíbrio de bem-estar físico, né, mental, social. A compreensão que vamos ter da importância dos ensinamentos de Jesus, da importância do conhecimento doutrinário espírita, que nos esclarece, que nos faz buscar essa harmonia da alma que todos nós precisamos. Né?
Não pode até ser que não seja agora, já já. Mas todo o estudo, o trabalho, esse intercâmbio, esse entendimento do lá e do cá, como se processa, né, as comunicações, né, como é que nós vamos para lá, como é que somos recebidos, né, das nossas necessidades espirituais, é que nos faz trazer, né, nos faz compreender, melhor dizendo, né, que estamos aqui num processo de aprendizado, né, de transformação, que quando a gente se transforma por dentro, né, transparece no externamente, no nosso físico. Então, vamos aprender mais com Jesus, né, essa saudade que Jesus tem nos dado, né, daqui a gente fica né, com tanta coisa, assim, a gente fica assim, ai, Jesus, me ajuda. Ele ajuda, sim, mas nós precisamos trabalhar com ele, colocar esses ensinamentos em ação, para que esse auxílio venha, né, e que a gente possa, assim, realmente reequilibrar, se harmonizar. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.